Olá pessoal, meu nome é Alexandre. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a diferença entre uma lesão no cérebro e uma lesão na medula. Muita gente já me falou, fulano de tal sofreu um AVC, ou então sofreu um acidente, bateu a cabeça, perdeu os movimentos e depois de um tempo recuperou. E aí acredita que a pessoa que tem uma lesão na medula venha ter o mesmo resultado, em comparação até com o cérebro, né? Uma lesão no cérebro pode ser muito mais perigosa do que uma lesão na medula, mas qual é a diferença? Como funciona? Bom, enfim, primeiro eu vou explicar como é dividido os dois. O cérebro é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo controla a parte direita do corpo e o hemisfério direito controla a parte esquerda do corpo. Cada um desses hemisférios são divididos em 4 lobos. Tá? Temos o lobo occipital, lobo parietal, lobo frontal e lobo temporal, além do cerebreiro. Tá? Cada um desses lobos é responsável por alguma função do corpo. A medula fica dentro do canal medular, que por sua vez fica dentro das vértebras. Então, quando a gente quer dividir, saber qual foi a lesão na medula, a gente usa o nome da vértebra. Então nós temos vértebras cervicais, torácica, lombar, sacro e o cóccix, beleza? Então, por exemplo, a minha lesão é na T3, é a terceira vértebra torácica. Então a medula fica dentro do canal medular e o canal medular passa por dentro das vértebras. E aí a gente dá o nome da lesão, a altura da lesão é a altura da vértebra. No meu caso é a T3, terceira vértebra torácica. Tá ok? Vou botar aqui para vocês. Terceira vértebra torácica. Bom, e os dois, tanto o cérebro quanto a medula, são feitos em sua maioria por células nervosas ou os neurônios. E o que são essas células? São células responsáveis por dar os impulsos nervosos. E essas células não se regeneram. O corpo tem algumas células que não se regeneram e as células nervosas ou neurônios são uma dessas células. Então, quando acontece uma morte, uma lesão no cérebro, uma parte do cérebro, vamos botar aqui, essa parte que morreu, do cérebro não vai se regenerar, então não tem cura. Tá? Mesma coisa a medula. Vamos supor que eu sofri uma lesão na minha vértebra, na vértebra T3, no meu caso. Então, a medula é feita, em sua maioria, por células nervosas que não se regeneram. Então, eu não tenho cura para isso. Tá? E aí, qual a diferença do cérebro para a medula? Se os dois são feitos por células nervosas, e por que em alguns casos de acidente com o cérebro a pessoa recupera os movimentos e em alguns casos na lesão medular não recupera esse movimento. E até o porquê que algumas pessoas têm a lesão na medula, mas conseguem recuperar os movimentos. Então, na questão da medula, existem 2 tipos de lesões. A lesão parcial e a lesão incompleta, seja lá como vocês ouvirem por aí, e a lesão completa, Quando se há lesão completa, cientificamente, tá, gente? Não estou falando de religião, nem de milagre, estou falando de parte científica, não tem cura. Então foi uma lesão completa, não vai conseguir recuperar os movimentos. O que é a medula? A medula, que passa aqui dentro dessas vértebras, é como se fosse um fio que liga o corpo com o cérebro, tá? O cérebro é responsável por dar os comandos. Então o cérebro manda, mexe a perna, levanta, pula, fica em pé, corre. A medula, ela fica encarregada de levar o comando do cérebro para o resto do corpo. Então a medula, o cérebro manda o comando através da medula, que vai dar os seus impulsos nervosos e vai chegar ao comando na determinada parte do corpo que ele deseja. Como eu sofri uma lesão na medula, esse rompimento da medula
impede que o cérebro consiga se comunicar com o resto do corpo, entende? Então é como se fosse uma lâmpada e um interruptor, e o fio que liga um ao outro fosse essa medula. E com o fio cortado eu posso ficar mexendo no interruptor quantas vezes eu quiser. A lâmpada pode estar boa, eu posso trocar, botar outra lâmpada boa, e não vamos ter um resultado, porque o fio está cortado, então a medula está cortada, não consigo fazer essa comunicação. A mesma coisa no meu corpo, meu cérebro está bom, as minhas pernas estão boas, meus pés estão bons, meu corpo está tudo bom, porém eu não consigo fazer essa comunicação mandando um comando, né, para as minhas pernas se mexerem. E o cérebro, a mesma coisa, morreu uma parte do cérebro, o cérebro é dividido e cada parte fica com uma função. Aquela parte do cérebro que morreu, as funções que ela era responsável vão parar de ser executadas. Ela morreu e não está mais funcionando. Por que acontece de a pessoa sofrer uma lesão no cérebro, às vezes fica 1, 2 anos sem conseguir mexer direito um lado do corpo, por exemplo? Acontece bastante em AVC, né? Acidente vascular cerebral. O que é o AVC? Temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Qual a diferença dos dois? No AVC isquêmico, é quando tem uma obstrução de alguma veia ou alguma trombose e parte desse cérebro para de receber oxigênio e aí ela vem a morrer. Morreu essa parte do cérebro, ela não vai funcionar. É mais comum o AVC isquêmico do que o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, como funciona? É quando tem o rompimento de algum desses vasos sanguíneos no cérebro. E aí, por causa desse rompimento, vem acontecer a morte daquela parte do cérebro. E o AVC hemorrágico é mais perigoso porque, além da morte daquela parte do cérebro, tem a questão do sangramento ali, pode gerar pressão no crânio e tudo mais. Mas voltando aqui à explicação, né? Temos células nervosas, neurônios, mesma coisa. Na medula, sofreu a lesão, as células não se regeneram, então não consigo mais fazer a comunicação. No cérebro, sofreu a lesão, não vai mais conseguir fazer a função e não tem cura também, porque não vai se regenerar. Por que quando a gente tem uma lesão no cérebro, seja por AVC, seja por um acidente de carro, às vezes a pessoa eu conheço gente que levou tiro na cabeça e conseguiu sobreviver e depois do tempo vai recuperando algumas funções, tá? Não estou dizendo que toda lesão que acontece no cérebro a pessoa vai se recuperar, mas é possível, em alguns casos acontece. Às vezes ela não consegue realizar a função com tanta precisão quanto fazia antes. Por quê? O cérebro tem um negócio chamado neuroplasticidade. Ver se eu consigo escrever aqui de lado. Neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? É uma habilidade que o cérebro tem de se reorganizar. Como funciona? Essa parte do cérebro morreu. Supondo que ela era responsável por mexer o meu lado esquerdo do corpo. Outras partes do cérebro começam a assumir a função daquela parte que morreu. Então o cérebro vai se esforçar para que outras partes do cérebro comecem a assumir a função daquela parte que morreu. Então por isso que a gente vê pessoas que sofreram lesão no cérebro, às vezes com fisioterapia, com tratamento adequado, conseguem recuperar os movimentos, ou às vezes o rosto ficou paralisado e consegue voltar o rosto ao normal, a fala fica comprometida, mas com o tempo a pessoa começa a conseguir falar de novo direito. Já a medula, mesmo sendo formada pelas mesmas células nervosas que a gente tem no cérebro, não tem essa habilidade, né? A medula não é inteligente a ponto de ter essa habilidade da neuroplasticidade. Então por isso que quando há um rompimento na medula ali,
a gente não consegue recuperar os movimentos se for uma lesão completa, e às vezes uma lesão no cérebro a gente consegue recuperar esses movimentos, tá? Como às vezes também a gente tem lesões na medula, mas a pessoa consegue recuperar esses movimentos. O que acontece? Depende do grau da lesão. Por exemplo, no meu caso foi uma lesão por PAF, perfuração por arma de fogo. E além da secção da medula, né, do corte da medula, a gente tem um projétil que vem muito quente. Então, além dele cortar a medula, ele queima a medula. E aí vai gerar um nível de lesão muito alto. Ou então a pessoa que caiu e quebrou a coluna e teve um rompimento mesmo da medula. Então teve aquela lesão completa da medula. Ela não vai conseguir recuperar esses movimentos. Até então, tá, gente? Pode ser que amanhã surja uma cura para tudo isso, né? Então, tem estudos, né? Vou falar mais para frente. E temos também lesões incompletas, que é isso, às vezes tem uma lesão só em parte da medula, né? Um pedaço pequeno, e aí com o tempo, fisioterapia, a pessoa vai conseguindo recuperar os movimentos, não da forma que era antes, mas consegue recuperar bastante coisa. Ou às vezes recupera um movimento que perdeu, mas não consegue recuperar ali a sensibilidade por completo. Enfim, cada caso é um caso. E o que a gente tem hoje de estudo? Lembrando que eu não sou médico nem cientista. Então tudo que eu estou falando aqui é sobre conhecimento que eu fui buscando para a minha própria lesão, para eu saber viver a minha própria vida. Só que eu senti vontade de estar explicando para vocês como funciona. E a gente fala muito sobre células-tronco, né? Em estudo para várias coisas. Para lesão medular também tem estudo de células-tronco. Como funciona? O corpo é formado por diversos tipos de células. Em sua maioria, as células se regeneram, né? Se eu cortar o meu braço, ele vai cicatrizar e vai se curar. Não é igual às células nervosas. As células-tronco, elas vêm, né, pra gente sem uma função pré-determinada. O que é isso? Quer dizer que ela pode assumir a função, em tese, a gente teoria, ela pode assumir a função de outra célula. Então o estudo, né, pelo que eu entendi, o estudo é o que? Sofri a lesão medular. Aquela parte ali da lesão, aquela parte da lesão morreu, não vai se recuperar, não tem cura para aquilo ali, porque a célula não se regenera, a célula nervosa. A ideia, pelo que eu entendi, é colocar células-tronco para assumir, né, células-tronco para assumir a função daquelas células que morreram. Então o estudo é esse. Ainda é um estudo, já tem algumas pessoas fazendo o teste, mas por enquanto não tenho muita informação para isso. Pode ser que amanhã, semana que vem, surja uma notícia aí na televisão boa pra gente, mas por enquanto é isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês da forma que eu entendi. E deixa aí o comentário de vocês para eu saber o que mais vocês querem que eu mostre aqui sobre a minha lesão, tá, gente? Para eu poder tirar um pouco dessas dúvidas, né, que surgem, seja para pessoas com deficiência ou não. Tá ok? Forte abraço, galera!